Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje nós vamos para a cobertura do julgamento de Elise Matsunaga, esse crime que aconteceu em 2012, que até hoje, não é, movimenta o Brasil, e agora começa o julgamento. Aliás, começou hoje por volta de 8 horas da manhã. E para discutir tudo isso, informar vocês sobre o que está acontecendo, quais os objetivos, né, os motivos que envolvem toda essa história, tanto para a defesa quanto para a acusação, nós contamos hoje com grandes especialistas nesse assunto, né, nessa área criminal, e que vão nos ajudar a entender muito do que ainda, inclusive, pode vir daqui para frente. Esse julgamento pode demorar de 3 a 5 dias, não é? E a acusação está prometendo fatos inéditos, novas revelações que podem virar essa história do avesso. Então, vamos aguardar. Estou aqui com a Procuradora de Justiça, a doutora Eliana Passarelli. Obrigada pela presença, eu que agradeço, doutora Eliana. É um prazer tê-la aqui. É verdade, tá todo mundo com saudade. Com saudade também do doutor Nadir de Campos Júnior, não é? Procurador de Justiça Criminal aqui conosco. Boa tarde, viu, doutor Nadir? Boa tarde, obrigada pela enorme. Presença. Saudades também. Muito bom, me sinto muito mais segura, não é? Com esses grandes especialistas, esses grandes convidados aqui com a gente. E esse grande repórter, que é o Mauro Talhaferri, aqui da nossa Rede TV, também aqui conosco. E hoje, inclusive, vai falar do documento Verdade, que vocês veem nessa quinta-feira, uma viagem que ele fez a Cuba e por ocasião agora da morte do Fidel Castro. É muito importante tudo que vocês vão assistir hoje à noite, né? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Sônia. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham. Tá certo. Olha, eu vou mostrar para vocês algumas das manchetes dos jornais de hoje que abordam o caso. Aliás, manchetes de todos os jornais, não é? Aqui a gente está com o estado de São Paulo. Júri do caso Ioki começa hoje e Elise pode pegar 33 anos. Defesa nega que a acusada tenha recebido a ajuda de outra pessoa para se livrar do corpo do marido. Para a acusação, ela mente. Aqui também o Diário de São Paulo. Ministério Público vai pedir pena máxima para Elise Matsunaga. Enfermeira pode pegar 33 anos de prisão por ter assassinado e esquartejado o marido Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo Ioki. Assassina cortou o marido ainda vivo, afirma o promotor. Esse é o grande gancho desse julgamento, é o que mais está preocupando aí a defesa. Aqui, Folha de São Paulo, não é? Elise busca pena branda 4 anos após matar herdeiro da Ioki. Mulher confessou morte de Marcos Matsunaga, mas dirá a júri que agiu no calor da discussão. Pelo requinte do crime, não vou me conformar se houver menos de 25 anos de condenação, afirma o promotor, o doutor Cossenzo, né? Aqui também a gente vê o Estado de São Paulo também, aqui dizendo, caso Ioki vai a júri com mistério sobre cúmplice de Elise, é outro ponto polêmico também. A promotoria promete apresentar aos jurados novas explicações sobre o que aconteceu no apartamento do casal, tá? Então essas são algumas das principais manchetes e muita polêmica no meio dessa história. Essa terceira pessoa, ele foi degolado vivo ou não, e muitos outros pormenores, né? Muitos outros detalhes que prometem realmente dar uma virada nessa história. Olha, vocês já estão vendo imagens do Fórum da Barra Funda aqui em São Paulo. Ela já no julgamento, não é? Ao lado da doutora Sólio. E o objetivo da justiça, aliás, o objetivo da defesa é esse, é pegar a menor pena possível, porque absolvida ela não pode ser, embora a advogada de defesa está dizendo que sim, que num júri tudo é possível que aconteça, mas eles não contam muito com isso. A batalha vai ser por uma pena menor, não a de 28 a 33 anos, mas aquela que fique por volta de 15 a 18 anos, e esses detalhes quem vai explicar para vocês são os nossos convidados. Doutora Eliana Passarelli, como é que a senhora vê tudo isso aqui? Não, eu vejo, primeiramente, com muita tristeza, né? Porque Sim. todo delito de homicídio, a gente sempre está falando em ceifar uma vida humana. Então, isso... E eu acho que isso é o inescrúpulo do cidadão, né? Quando ele chega ao máximo do... Enfim, né? É uma coisa que a gente não quer e não espera para ninguém. Mas, por outro lado, são criminosos diferenciados. Sim. Né? Porque aquele que mata nem sempre irá roubar, nem sempre irá cometer um estelionato. Então, são criminosos que a gente tem que prestar atenção muito ao entorno deste criminoso. O que levou esse indivíduo a cometer o crime de homicídio.
Por isso que tem algumas características, né? O motivo torpe, o motivo fútil. É triplamente qualificado No caso, o crime dela, no caso dela é motivo torpe, impossibilidade de defesa do ofendido e meio cruel, utilização de meio cruel. Certo. Então são três qualificadoras aí que abrangem esse crime. Mas, como a própria advogada falou, é um crime que deixa as portas abertas para que as pessoas entendam que bem queiram. Certo. Né? Então, pode ser que alguns dos jurados entendam que realmente ela estaria sob violenta emoção, o que tecnicamente para mim, acho que para o doutor Nadir seria impossível pela forma como ela agiu, e depois a frieza de esquartejar o cadáver, né? Que aliás nós não sabemos se ela esquartejou o cadáver ou se ele estava vivo ainda na hora do esquartejamento. Sim, é verdade, esse é o grande ponto, né, a ser discutido nesse julgamento. Não me causaria surpresa se houvesse algum transtorno aí, alguma modificação em relação à denúncia do Ministério Público, tanto para mais quanto para menos. Sim. Em relação ao possível esquartejamento enquanto ainda vivo, ou em relação à suposição que ela estivesse sendo aviltada de alguma forma e pudesse ser beneficiária de algum tipo de atenuante em relação ao crime cometido. Porque, pelas notícias, nós temos 4 mulheres no júri e 3 homens. Certo. E isso já leva a uma suposição que, sendo os jurados em maioria mulheres, possam ser mais favoráveis a ela. A ela. Exatamente. Meu Deus do céu, num crime Tudo é possível. bárbaro como esse, mas tudo é possível, né? Sim. Ainda mais tratando de Brasil, a gente não sabe. O doutor Nadir de Campos Júnior aqui com a gente, foi do júri, foi promotor do caso Suzane von Richthofen, quer dizer, uma grande experiência nesses crimes violentos mesmo. Qual a sua visão, doutor Nadir, em relação a tudo isso? Bom, nós temos uma expectativa de um confronto que se dá entre um promotor tarimbado, o doutor José Carlos Cossenzo, tem 30 anos de Ministério Público, um grande tempo e período de serviço prestados à sociedade, primeiro no interior, na região de Araraquara, agora em São Paulo, contra um grupo de advogados mais novos, mas que também, dentro do princípio da ampla defesa, vão trazer as teses que envolvam a emoção. É preciso deixar bem claro que não há na denúncia a qualificadora do motivo fútil, que seria a única qualificadora que poderia se contrapor à questão da emoção, da violenta emoção alegada pela defesa. Sim. O meio cruel é, na verdade, uma qualificadora objetiva. Ou ela existiu ou não existiu. Existindo essa qualificadora, o que nós precisamos atentar é que há uma perícia dizendo que houve, no laudo necroscópico, a informação de que havia, depois da autópsia, a informação de que sangue no pulmão, indicativo de que pudesse a vítima, quando teve as suas partes do corpo seccionada, ainda estava em vida. Isso levaria a uma confirmação da qualificadora do meio cruel, ou seja, um requinte de crueldade insidioso, aquele meio que realmente causa repulsa. Agora, se nós não tivermos essa qualificadora, a defesa estaria insistindo na situação de que, já morta com o disparo, a vítima foi seccionada, o que seria apenas um crime separado, que seria o crime de mutilação de cadáver, destruição de cadáver. De qualquer maneira, me parece que a defesa trabalha com uma pena de 12 anos para uma única qualificadora, somada a pena de 1 ano pela destruição de cadáver, que levaria a 13 anos. Ela está presa desde dos idos de maio de 2012, a 4 anos e 6 meses, que levaria a ideia de que ela já teria cumprido parte da pena para passar para um regime menos gravoso. Por outro lado, quero crer que o Ministério Público ostenta a tese de uma pena mais elevada pela gravidade da conduta, de forma que ela tenha que aguardar mais tempo para chegar ao regime menos gravoso. Certo.
Mauro Talhaferri, repórter, né, acostumado a lidar com tanto tipo de situação, tantos tipos de situação. E como é que você vê esse crime? Porque assim, me causa uma estranheza eles cogitarem uma pena, por exemplo, essa história de vilipêndio de cadáver, de destruição do corpo. Eu acho uma coisa tão abominável, você esquarteja um corpo, vamos supor, ele já estivesse morto, você esquarteja, coloca em 4, 5 sacos, distribui pela cidade, você fica, segundo eles, mais de 10 horas nesse processo de estar ali, não é, esquartejando uma pessoa. Como que isso pode ter uma pena de 1 a 3 anos? É tudo tão tenebroso nessa história. O nosso sistema penal, ele ainda... É bonzinho, eu acho que né? não só o nosso sistema penal, o nosso sistema legal, de uma forma geral, ele permite muita interpretação e muita manobra. Não no assunto penal propriamente dito, mas a gente está observando em Brasília nesses campos, dias, né? A votação das 10 medidas contra a corrupção, a tentativa dos deputados colocarem uma anistia ali dentro. Ontem o presidente da República teve que vir a público para falar que ele vai vetar caso isso aconteça. Ou seja, a gente está passando por um momento no país em que a população está mostrando que a gente não quer mais impunidade, a gente não quer mais... Que a gente questiona, né? Que a gente não tá meio cansado de todas essas questões, seja lá em que esfera que aconteçam. Agora, é claro, a Elise, como qualquer outra pessoa, tem o seu direito a um julgamento justo, a fazer a sua defesa, a expor os fatos. É um crime de muita crueldade, mas a gente sabe que a questão da violência doméstica é uma questão gravíssima, é outra questão que a gente precisa tratar de frente aqui no Brasil. Nesse caso, foi a esposa que assassinou o marido, mas a gente sabe que a maioria esmagadora das vezes regra, né? São as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então, assim, é outra questão que a gente precisa encarar de frente. Só a questão penal, só a questão da punição não me parece suficiente, mesmo que a perspectiva de punição seja concreta e que faça com que a pessoa raciocine melhor sobre isso, mas não me parece suficiente. Acho que existe a necessidade da gente implantar uma cultura de paz dentro da nossa sociedade. Sônia, 50 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, né? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, é uma guerra que a gente está vivendo e me parece que, assim, seja pelo lado das leis, seja pelo lado da segurança pública, seja pelo lado da assistência social, a gente precisa agir de uma forma mais abrangente para reduzir esses números. A gente não dá mais para tolerar para mim está muito claro de que a forma como nós estamos abordando a questão da violência, a questão dos homicídios no Brasil, não está dando resultado. Não está dando, né? Porque esses números eles se repetem ano a ano. Então não está dando resultado. É hora da sociedade parar, olhar e falar assim, opa, isso é um problema nossa sociedade, todos nós, vamos parar, vamos sentar e vamos apresentar outras abordagens para a gente resolver isso. Exatamente, porque olha, gente, é como o Mauro falou mesmo, é mais do que muitas guerras que andam aí pelo mundo se desenrolando, 50 mil pessoas assassinadas por ano no nosso país. Olha, segundo as últimas informações, segundo o site G1, a Elise Matsunaga chorou no início do julgamento aqui em São Paulo pela morte do marido. De blazer preto e cabelos presos por uma trança, Elise Matsunaga chorou e limpou as lágrimas com um lenço no início do julgamento em que é acusada de matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga. O julgamento começou oficialmente às 11h15 da manhã desta segunda-feira no Fórum da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ela chegou ao local por volta das 9h12 e o júri formado por 4 mulheres e 3 homens. Ela é ré no processo no qual responde presa pela acusação de homicídio doloso, triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, não é, que é o meio cruel, destruição e ocultação de cadáver. Ela confessou que atirou na cabeça da vítima com uma arma e depois a esquartejou em 7 partes em 19 de maio de 2012. Elise sentou-se no banco dos réus ao lado dos seus advogados de defesa. As equipes de TV puderam fazer as primeiras
as imagens do júri e depois tiveram que sair. A gente tem, como vocês veem, essas primeiras imagens, tem mais coisas que nós vamos mostrar. A gente vem ao vivo já do Fórum da Barra Funda com a nossa repórter Cíntia Lima e as últimas informações. Os pontos polêmicos, não é? Essa história de ter sido no calor do acontecimento, como se apega a defesa, e a promotoria dizendo que não, porque ela disse que ninguém no prédio ouviu o tiro que ela deu na cabeça do marido, porque os vidros eram blindados, quando se sabe que ela usou um silenciador na arma com a qual ela disparou. Tinha pedido a pizza, que era enquanto ele descesse, ela pudesse pegar a arma e quando ele entrasse, fosse sentar para comer a pizza, ela atirou na cabeça dele. A defesa diz que era uma distância que não impossibilitava nenhum movimento de defesa. A promotoria diz que ela atirou praticamente a queima-roupa. Outra história dele estar vivo ou morto quando foi esquartejado, eles dizem não, ele estaria morto de qualquer maneira porque ela levou 10 horas para começar a esquartejar o corpo, uma coisa que eles vão novamente conversar com o pessoal da perícia e ver se foi isso mesmo, porque parece que não demorou tanto tempo assim para começar o esquartejamento, que as 10 horas teriam sido levadas entre o crime e o esquartejamento, não que teria levado 10 horas para começar, né, a esquartejar o crime. Outro ponto, fez isso sozinha ou não fez isso sozinha? A promotoria garante que não, tinha alguém ali bastante especializado, que podia ser ela mesma, por ser enfermeira, porque havia duas técnicas de esquartejamento, uma de uma pessoa completamente amadora, mas com força, e outra muito especializada, que começou a dissecar pelos joelhos, fez um corte preciso na altura do abdômen. Teria que haver outra pessoa ali para ajudá-la, porque no momento em que se faz o corte no abdômen, se não tiver alguém segurando o corpo, as vísceras, não é, escapam e tudo ali estava feito de uma maneira muito precisa. Enfim, são vários pontos que daqui a pouco a nossa repórter Cíntia Lima, ela já está a postos? A gente já pode chamar? Então ela vai poder dizer para a gente se já começaram a ser abordados ou ainda não. Ela disse a Elise Matsunaga que o crime foi, não é, porque ele atraía e ele deu um tapa na cara dela nesse momento em que ela atirou. E não parecem motivos suficientes. E eu não sei se entra nessa história, se tem algum peso o fato dela ter feito tudo isso com o pai da filha dela. Se isso tem algum peso também nessa história. Tem, doutora Passarelli? Já vou chamar a Cíntia. Tem. Isso demonstra a frieza de caráter dela, né? Então, nós começamos assim, com uma mulher que se dizia emocionada, mas veja, usou silenciador, mandou comprar pizza, chegou de um passeio com o marido, quer dizer, instalou o bem-estar da casa ao colocar a comida, né, entre aspas, na mesa, uma cena de jantar, e depois acabou matando o marido da forma que foi. E foi a queima-roupa mesmo. Viu? Foi a queima-roupa mesmo, isso já está? Isso está comprovado através da perícia. Foi a queima-roupa mesmo. Então, do lado que ela fala que é uma violenta emoção, do outro, ela inclusive coloca na cena do crime a filha de meses naquele momento. Estava no apartamento. Né, estava no apartamento. Então, qual seria a primeira coisa a se fazer? Né? Isso é em relação ao caráter. Realmente tirar a criança de lá, de alguma forma salvaguardar a criança de alguma posterior cena de violência. E tanto que ele não reagiu em nenhum momento, né? Do jeito que ele estava, ele ficou sentado, ele estava sentado, ele morreu. Entre aspas, morreu, que nós não sabemos em relação ao esquartejamento. Em relação ao esquartejamento, se ele estava vivo ou morto, não é? Essa história da criança, para o senhor, tem um peso também? Tem um peso porque, em tese, ela mata o marido e, ao mesmo tempo, é inventariante, discute a questão da herança, dos valores milionários que ficam em relação a essa criança. Me parece que ela tem algumas noções de direito também, e estou aqui estabelecendo apenas estabelecendo um paralelo com o caso da Suzane von Richthofen, então, de alguém que tem as noções de que, diante da legislação que nós tínhamos à época, do Código Civil da época, de que não há
e essa é a grande discussão, não é só a questão penal, como foi bem aqui lembrado pelo jornalista Mauro, a questão que também envolve o crime são as consequências, ou seja, nós criamos a ideia, e admitindo-se uma pena menor ou benefícios para o réu, de que banaliza-se a vida. Sim. E de que há uma apologia ao crime, à medida em que compensa matar para ficar com a herança, compensa matar para, eventualmente, até levantar prêmios de seguro. E uma pena pequena, né? Tudo isso objeto de discussão na esfera civil. Então, é bom deixar claro que, às vezes, o caráter do agente do crime leva-se também em consideração a personalidade, a maneira de agir na conduta criminosa, em razão dos benefícios que ele vai ter com a morte de um ente querido. Exatamente, porque, se eu não me engano, a fortuna dele na época do crime era avaliada em 2 bilhões de reais, porque ele já tinha vendido, inclusive, a marca IOC, que é uma marca milionária, de um seguro de vida de 600 mil reais. Então, para a promotoria, o crime foi motivado por interesse realmente, né? Mesmo que tivesse havido uma situação de ciúme, o que preponderou ali foi o interesse, de fato. Faz sentido para você, Mauro? Para mim faz. Sônia, tem uma coisa que eu penso muito sobre esses casos que ganham muita publicidade, muita repercussão, né? Esses casos a gente acaba vendo um trabalho bem feito da polícia, um trabalho de investigação, a perícia se dedicando. Eu, como jornalista, eu me sinto às vezes até um pouco... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, claro, né? Porque... a gente está julgando uma pessoa, todos os fatores precisam ser levados em consideração. Quando a gente trata de um crime como esse, a gente expõe a vida da pessoa do começo ao fim. Total, né? Para tentar montar o quebra-cabeça. Para tentar montar esse quebra-cabeça, então isso requer um cuidado e uma responsabilidade ainda maior nossa. E acho, assim, todas as questões envolvidas que a gente acaba explorando, como você disse, para montar esse quebra-cabeça, a gente sabe que o júri não está ali, o júri é opinião pública. Claro. É claro que essas pessoas que estão ali têm esse conhecimento do caso, um conhecimento que foi filtrado de uma certa forma por nós jornalistas, pela opinião dos especialistas que nós pedimos, mas que de uma certa forma é um filtro que o júri recebe. Então, assim, tem mais essa dificuldade também. É preciso que quem estiver ali, consiga separar exatamente tudo que já ouviu até agora sobre esse caso e foque no que está acontecendo ali dentro, ali no julgamento. O que está ali é o que está valendo. Tudo que viu antes, esquece, deixa para lá. Mas, pode falar. Desculpa, mas sabe que isso normalmente acontece, porque quando a gente leva para o plenário, né, a ação penal, o Nadir e eu, com experiência no júri, a gente procura pedir para os jurados esquecerem tudo que eles ouviram. Eles têm essa orientação. E partir do princípio da prova, do que está nos autos. Agora, não existe a tendência, mesmo assim, do jurado ser mais rigoroso com esses casos muito públicos? Pelo fato de eles já terem conhecimento de tudo que aconteceu antes? Eu não entendo assim. Tanto que Nadir pode falar melhor do que eu que aconteceu no caso do von Richthofen. Quer dizer, com todas as informações que tinham, com todas as peripécias que essa moça fez, os jurados decidiram por 4-3. Exatamente, foi por pouco mesmo. Ali a gente ia ter que pegar alguma águia dourada para sair dali, porque havia uma multidão, mais de 2.000 pessoas aguardando e clamando como se fosse a justiça delas, para o caso delas. Mesmo aconteceu no caso da Isabela Nardoni. Também, foi uma comoção. Exato. Então, esses casos devem servir de alento para o legislador repensar, penso eu, as consequências do crime. Nós estamos falando de casos que envolvem sociopatia, porque essa moça não é desse grau de violência todos os dias da sua vida. Ao mesmo tempo, nós estamos julgando o fato, nós não estamos julgando a pessoa. Então, não se deve ver no órgão do Ministério Público aquele acusador implacável, e sim aquele que defende o pensamento médio da sociedade. E o gostoso do júri, Sônia, é que o júri é
o povo julgando o povo. Sim. Não adianta os conhecimentos jurídicos, não adianta os balizamentos técnicos de perícia. O que vale ali é razão e emoção durante a sessão plenária de julgamento. Então, evidentemente que essa moça teve as suas razões, mas o fato por ela praticado, esse fato é um fato grave, segundo a lei, e merece a repulsa, não acima do que a lei estabelece. Naquilo que a lei estabelece, é só isso. Tá certo. Bom, vamos conversar com a nossa repórter Cíntia Lima, direto do Fórum da Barra Funda. Boa tarde, Cíntia. Como estão as coisas por aí? Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente, tudo que está sendo debatido aí no estúdio, eu estou ouvindo, o telespectador também, e a gente vai refletindo. Realmente, independente da pessoa, Elise Matsunaga, são os fatos, os acontecimentos, a brutalidade, o esquartejamento, marido, pai, filha, família, uma série de fatores que eu venho acompanhando desde de manhã, Sônia. Você mesmo disse, o julgamento começou com certo atraso, somente uma testemunha foi ouvida. Agora, após o recesso do almoço, já nesse momento já está sendo retomada a sessão lá em plenário e, em princípio, eu vou ter a confirmação, seria a babá, a Mauricéia, essa segunda testemunha a ser ouvida, a Mauricéia, que era a babá que realmente convivia com a família. A primeira testemunha era a filha da Mauricéia, era uma babá mais esporádica, somente os finais de semana. Então, na verdade, a Mauricéia, ela acaba sendo mais importante, seu depoimento acaba sendo mais relevante, a promotoria confia muito, principalmente para ela confirmar determinadas posturas, confirmar que o Marcos tratava a Elise Matsunaga muito bem, com respeito, que é a hora que a defesa não quer e não gosta. Na verdade, tudo foi dito no estúdio e o que a gente percebe é a grande expectativa, né? De uma ré que já confessou, ela é uma ré confessa, mas a expectativa, o embate dentro do plenário, realmente onde o júri vai pegar fogo, é nisso. Entre promotoria e defesa, quais qualificadoras irão prevalecer, o que na verdade vai acarretar, e não teria como ser diferente, essa pena, esses anos de pena realmente. A Elise, como você disse agora há pouco, ela chora o tempo todo, viu, Sônia? Ela chora muitas vezes, ela está sempre com um lencinho de papel ali nos olhos. Segundo a defesa, representada pela Roseli e pelo doutor Luciano, ela chora, ela está emocionada, mas ela estará perfeitamente inteira e preparada para a hora do interrogatório, a hora que ela será ouvida. O que a gente percebe que é a tese e o caminho da defesa é humanizar a Elise Matsunaga. Quer dizer, o assassinato, o esquartejamento, espalhar as partes do corpo pela região de Cotia, Calcaia do Alto. Não, eles tentam levar para o júri uma Elise mãe. Não uma Elise que esquartejou, que matou, mas a Elise Matsunaga, que vem de uma vida simples, de Chopinzinho, onde no A Tarde é Sua teve a oportunidade de mostrar a casa, sim, entrevistar a Elise. Aliás, Sônia, a mãe da Elise Matsunaga faleceu. Nós entrevistamos em 2012, se eu não me engano, foi o único, sim, o único programa de TV que teve a chance de falar, né, em Chopinzinho. Fomos nós, foi o nosso programa A Tarde é Sua, ela faleceu há 6 meses. Exatamente. E, na verdade, é isso que eu sinto da defesa, é isso que nós, jornalistas aqui, a entrevistar a defesa, ao ver a Elise ali em plenário, é humanizar a Elise Matsunaga, é tocar o coração do júri, é que o júri acabe, em algum momento, esquecendo o crime cruel, a brutalidade e a frieza, e enxergue somente uma mãe que, desesperada, era ofendida, era agredida, fez um ato sem pensar, ficou em pânico, acabou cortando o corpo, demorando 10 horas para isso, mas aqui é o que a defesa quer passar. A Elise, mãe que não vê a filha há 4 anos e meio e que está morrendo de saudade do cheirinho dessa filha, do contato com essa filha, que está sob a guarda dos avós paternos, que continuam no Brasil, viu, Sônia? Sob uma ação judicial, o bebê, a criança, nunca pôde ir para o Japão, que seria a vontade da família Matsunaga. Tá certo, então, Cíntia. Bom, a sessão deve recomeçar a que horas, você tem ideia? Do julgamento? Sim. O julgamento começou, Sônia, porque às 11h30 foi a leitura de peça, isso levou um certo tempo. Na verdade, a primeira testemunha sentou ali no banco para começar o julgamento por volta da 1h da tarde, então isso levou um tempo, depois parou para o recesso de almoço e agora está retomando, provavelmente com a Mauricéia, com essa babá, que foi a babá que estava com Elise Matsunaga quando ela comprou uma serra elétrica. Também algo que foi debatido agora há pouco aqui em plenário, que seria reforçando a tese da promotoria de crime premeditado, embora a Elise Matsunaga não tenha usado a serra elétrica para esquartejar o marido.
Ela disse que fez tudo com a faca de cozinha, é isso, né? Sim, o que Mas ela a perícia também elétrica. o que a perícia também duvida nesse caso. Tá ok, Cíntia, qualquer nova informação. Ah, não, o Mauro quer te fazer uma pergunta, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, é o Mauro, tudo bem? Eu queria saber de você o seguinte, primeiro, como é que está a movimentação de pessoas que queiram assistir ao julgamento? E em segundo lugar, se você tem acesso ao julgamento sem câmera, se você pode entrar na sala onde está acontecendo a sessão para acompanhar o julgamento. Sim, Mauro, boa tarde, um prazer falar com você também. Tenho acesso sim como jornalista, são 50 jornalistas credenciados, eu tenho acesso, já estive no plenário, acompanhei um pouco do depoimento da primeira babá, vi a Elise Matsunaga chorando, cochichando o tempo todo no ouvido, principalmente da advogada, da mulher, da Roseli, que está ao lado dela, ao lado esquerdo. Então eu tenho esse acesso. Daqui a pouquinho é sempre bom, porque a gente vai analisando ali a postura da Elise. O juiz muito tranquilo, os jurados, lógico, os 7 jurados, eles em nenhum momento olham para o lado, mas ela está bem tensa, ela está bem emotiva e a gente imagina que possa fazer parte de uma estratégia. E a repercussão do caso, que é inevitável, mais um crime, né, que ganhou grande repercussão já em 2012, como tantos outros que a própria Rede TV sempre fez cobertura, e o A Tarde é Sua. Esse não é diferente, de mobilização da imprensa e de estudantes. Aliás, muitos ficaram chateados porque não havia espaço suficiente dentro do plenário para que eles pudessem assistir a um julgamento, mais um que entra para a história, né? Verdade, viu, Cíntia? Então, qualquer nova informação, é só chamar, a gente abre aqui para você. Obrigada, viu? Ô, Sônia, você sabe que, desculpa te interromper, sabe que eu me lembro, eu fiz a cobertura do julgamento da Daniela Pérez, da Associação da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez. Sim. E lembro exatamente disso que a Cíntia falou, muitos estudantes. Sim, esse tipo de julgamento atrai muito estudante de direito. Eles vão ali para... É importante. Acompanhar. E teve uma curiosidade no julgamento da Daniela, depois que saiu a sentença, eu fui ouvir o público e procurei ouvir exatamente o público especializado. Estudantes de direito ou até profissionais de direito que estivessem ali no público e que tivessem acompanhado o julgamento todo. E das pessoas que eu ouvi, a maioria não concordou com a sentença. A maioria achou que a condenação se deu com bases muito frágeis. Por isso até que eu perguntei se esses casos de grande repercussão, se o réu já não entra, entre aspas, condenado ali por causa da reação da opinião pública. Sim, lá, viu? Olha, você vê essas imagens aí, gente. Ela tá, olha o que ela tem naquela mala, são as partes do corpo, gente, não me conformo. A prova técnica, nesse caso, ela supera qualquer tipo de clamor. Forte, né? É muito forte. E esse caso, ele tem provas muito contundentes, fortes. Né? A compra de serra elétrica, e daí ela vem com a violenta emoção, mas comprou serra elétrica antes. Silenciador, né? Na arma. Agora ela resolveu que ela vai chorar. A Suzane também chorou, né, isso faz parte. Essa é uma estratégia muito bem estabelecida pela defesa, chora, todos eles. Até nos cursos aí de preparação, porque os advogados aprendem a fazer o júri fazendo mesmo, né? Assim também como nós, promotores de justiça. Mas deve-se considerar que o clamor público não influencia o jurado a tal ponto de mudar o mérito da sua decisão, porque os jurados ficam incomunicáveis, desde a entrada hoje às 9h20 da manhã até o término, e eu sugiro aqui que a sentença deve estar saindo na quarta madrugada para quinta, porque nós já passamos a fase, vamos dizer, mais improvável do júri, que é a parte da leitura de peças. A gente nunca sabe o que a defesa pede de leitura de peças e o que a acusação também pede de leitura de peças. Nós temos uma ideia do prazo mínimo e máximo de oitiva de testemunhas, então devemos ir hoje, segunda, terça, com oitiva de testemunhas, entrando na quarta com a fala da acusação e da defesa, lembrando que temos um assistente de acusação com o mesmo prazo, e durante todo esse período os jurados não conversam nem com promotores, advogados, senão coisas alheias àquilo que se está julgando. De tal forma que... Mas e tudo que eles já ouviram antes? Aquilo que ouviram antes, na verdade, é contraposto com a prova do processo, porque o jurado vai para casa consciente de que ele votou com aquilo que foi mostrado para ele. Então vale muito
A técnica utilizada pelo ex-presidente da OAB, um dos melhores advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Durso, ele tá, né? que é assistente de julgamento. acusação. O trabalho do Dr. Cossenzo, desde a época do fato, acompanhando a investigação desde a fase policial. Então, embora nós não pudéssemos falar de contraditório, mas existia a pessoa, o órgão do Ministério Público no momento da investigação, a ponto de dizer que mais alguém está envolvido e que o Ministério Público até agora não achou esse alguém. E se esse alguém for localizado, é uma coautoria, ou uma participação que levaria esse outro alguém também a uma outra sessão plenária. Essa investigação continua pela terceira pessoa, mesmo depois de continua, terminada a sessão plenária. De ter determinado a pena dela e tudo. Eu vou dar uns recadinhos, eu volto aqui já para a gente continuar a conversa com o Mauro Tagliaferri, com o doutor Nadir e com a doutora Eliana Passarelli, mas tem uma coisa que eu acho que vale ser analisada nessa história, foi no calor da emoção, porque tem que se ver tudo o que ela fez depois do crime. Ela não só empacotou, botou no elevador, pôs no porta-mala, foi lá, distribuiu, inclusive algumas das malas ela deixou perto de sítios de amigos, inclusive, né? Olha que coisa. Mas depois disso, o que ela fez? Ela permaneceu friamente no apartamento. Ela mentiu para a família desesperada por notícia, atrás dele, ligava para ela não sabia de nada. Ela foi para o salão de cabeleireiro, onde ela fingiu que ela tinha sido informada de um sequestro do Marcos Matsunaga. Fez toda aquela encenação e passou a vender essa história, até que uma das malas foi encontrada e a partir daí se puxou o fio da meada e ela acabou confessando esse crime que para mim é bárbaro, hediondo, é cruel, é qualquer coisa. Porque eu fico pensando aqui com os meus botões, eu não podia estar no júri de jeito nenhum. Eu fico pensando assim, gente, uma pessoa que tem coragem de matar outra pessoa, essa pessoa sendo o pai da sua filha, a sua filha dentro daquele apartamento, você não pensa a tragédia que uma criança inocente ali vai ter que carregar para o resto da vida. Como é que você vai crescer sabendo que a sua mãe matou, esquartejou o seu pai, você estava dentro daquele apartamento? Ela fez tudo isso, na verdade, não pensou em absolutamente ninguém. Então, uma pessoa que faz tudo isso com essa frieza, o doutor Nadir falou que tem que analisar em cima do fato, né? Não da pessoa, mas eu acho que uma pessoa dessa é capaz de fazer qualquer coisa, se é que existe coisa pior para se fazer. E por que isso não é levado em consideração? Ela pode dar na pena, é levado em consideração mesmo, porque, gente, olha, a personalidade tem que ser levada em consideração. A intensidade criminosa. Cadê o desespero se ela conseguiu mentir para a família, se ela conseguiu forjar uma história de sequestro no salão de cabeleireiro? Ela foi lá para isso, para fazer essa encenação toda. Onde é que está o calor do momento? Onde é que está o desespero? Ela fez isso por amor à filha. Por amor à filha, se não mata, esquarteja o pai da criança, por mais que ele seja um cafajeste, o que ninguém provou que fosse esse o caso do Marcos Matsunaga. Então, essas questões todas que eu acho importante a gente pontuar, porque senão a violenta emoção fica sendo a nossa, né? De revolta, de indignação e de achar que realmente as penas nunca são proporcionais aos crimes, que essa é a sensação que a gente tem aqui no nosso país.